Senhores deputados, vamos então na nossa agenda passar à segunda parte, com a audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Maria Fernanda Campos, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as consequências do layoff junto dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa e das empresas fornecedoras da Volkswagen Auto Europa. Os senhores deputados conhecem a nossa grelha de tempos, talvez a nossa convidada não o conheça. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fará a apresentação do requerimento, 5 minutos. Terá 10 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares terão 5 minutos de intervenção na sequência da intervenção inicial e depois o doutor terá a resposta em igual tempo das perguntas que forem colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. E sem mais delongas, o Sr. Deputado Alfredo Maia passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Maria Fernanda Campos. Como sabe, o objeto desta audição tem a ver com a situação de layoff na empresa Auto Europa, que já agora se estende a várias outras empresas daquele cluster industrial, 4 em concreto, onde esta medida está a ser aplicada. Este período de layoff era suposto ser de 31 de maio a 31 de agosto, distribuído por diversos períodos, com 8 dias no mês de junho, de 2 a 9, 13 dias no mês de julho, 10 a 22 e mais dias em agosto. Este layoff abrange um total de 3.742 trabalhadores num universo de cerca de 4.900. Como sabe, suponho, não é a primeira vez que esta empresa recorre ao layoff, uma vez por falta de chips, outra vez na sequência das cheias na Eslovénia e agora devido a investimentos na modernização e na inovação do seu processo e não, portanto, ou seja, que está devidamente programada, certamente tem fundos que apoiam este investimento e, do nosso ponto de vista, não se justifica o recurso a este instrumento, até porque, mesmo com o layoff, a empresa espera produzir no ano em curso 230.550 viaturas, que é, aliás, mais do que em 2023, quando a produção foi de 220.100 viaturas. Ora, Senhora Inspetora-Geral, ficamos a saber que a Segurança Social só deferiu o pedido de layoff da Auto Europa a 8 de julho. Portanto, já estava cumprido o primeiro período, em junho, e estamos aqui nas vésperas do segundo período. Portanto, já tinha implementado esse primeiro período, dizia. Inclusivamente, a folha de salários do mês de junho já vem com a discriminação do layoff e os trabalhadores já não receberam a totalidade do rendimento mensal, isto é, ainda a Segurança Social não tinha aprovado este processo. Ora, se a Segurança Social não tinha deferido em julho, os trabalhadores, naturalmente, devem receber a remuneração mensal na íntegra, com todas as suas componentes, e como sabemos, são várias. Ora, impõe-se uma primeira pergunta, que é: como é que é possível que 3.742 trabalhadores da Auto Europa tenham estado em layoff, ou dados como está em layoff, sem este estar aprovado pela Segurança Social? Por outro lado, o facto da empresa ter pago o salário de junho significa que tem capacidade financeira e que não se encontra sequer em nenhuma espécie de crise empresarial, o que demonstra que não há nenhum motivo justificativo para a implementação deste instrumento na empresa. O layoff é um mecanismo dirigido a situações de crise empresarial e, portanto, não se nos afigura que seja essa a situação. Desde logo,
a Auto Europa integra um enorme grupo multinacional, o grupo Volkswagen, que tem obtido lucros enormes todos os anos. Ainda no ano passado, superou os 16 mil milhões de euros, mais 7,6% do que no ano anterior. Sabemos também que tem aumentado a produção de viaturas, apesar da redução de mais de 1.000 trabalhadores, que não prejudicou, como digo, o aumento do número de unidades produzidas, o que tem acontecido graças à intensificação dos ritmos de trabalho, que já conduziu a restrições físicas a mais de 700 trabalhadores. Em 2018, a Auto Europa tinha 5.084 trabalhadores e produziu 223.200 viaturas, o que corresponde a 38 unidades por trabalhador. Em 2023, a Auto Europa, agora com 4.851 trabalhadores, produziu as 220.100 unidades que referi há pouco e correspondem a 45 viaturas por trabalhador, ou seja, há aqui manifestamente um aumento da produtividade. Ora, com menos trabalhadores, a empresa produz mais viaturas por trabalhador, é o que fica demonstrado. E no ano de 2024, como referi no início, propõe-se aumentar ainda mais a produção. Portanto, a Auto Europa tem mais do que condições no plano financeiro para assumir todos os custos inerentes aos investimentos que está a realizar. Ficarão o resto das perguntas para a segunda parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, tem agora os 10 minutos e, em grande medida, só sinalizo o seguinte: tem 10 minutos, seguramente depois terá outras intervenções e terá bastante tempo para respostas no fim. Portanto, na sua gestão, nós vamos usar bem os 10 minutos, mas depois passamos logo, com uma tolerância, passamos aos grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu cumprimento todos, Sr. Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados. Obviamente, como sempre, é uma honra estar aqui e ter a oportunidade para prestar contas sobre aquilo que faz a Autoridade para as Condições de Trabalho, seja em casos concretos, seja como brevemente farei, dando um contexto breve sobre aquilo que tem sido e que se prevê que seja a atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho. Depois seguirei para aquilo que foi a atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho no período em causa relativamente ao layoff. E depois centrarei também no acompanhamento que temos feito relativamente à Auto Europa. Portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho é um serviço central de administração direta do Estado e é dotado de autonomia administrativa. Tem por missão promover a melhoria das condições de trabalho através da fiscalização do cumprimento das normas em matéria laboral e do controle do cumprimento da legislação relativa à segurança social, promovendo políticas de prevenção de riscos profissionais. Para esse efeito, contamos com 32 serviços ao longo do território continental e com cerca de 950 trabalhadores, 447 dos quais são inspectores do trabalho. A ACT tem percorrido um caminho de evolução dos seus sistemas de informação, atualizando tecnologicamente todos eles, mas, sobretudo, promovendo uma arquitetura informacional integrada que agiliza a atuação da ACT. Após a disponibilização do novo portal e lançamento da app em 2023, passamos a oferecer serviços transacionais online, a implementação de um sistema DS360 que garantiu a desmaterialização de todos os processos administrativos que gera e também a gestão dos contactos existentes entre os utentes e as empresas. Está em testes finais um sistema de gestão de processos de contraordenação laboral, que tornará, obviamente, mais eficaz a intervenção inspectiva da ACT, tornando efetivas as aplicações das coimas aos infratores que tenham sido condenados. Este sistema assegurará ainda
uma integração automática com a Segurança Social, nomeadamente para a cobrança de dívidas e também a cobrança e execução das dívidas, e também integrará um sistema de finishing que desmaterializará e tornará mais céleres as notificações relativamente às contraordenações laborais. Em breve também iniciaremos o desenvolvimento do novo sistema Gesta-ACT, que vai apoiar e agilizar e ajudar também a gerir toda a atividade inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho, nomeadamente eliminando tarefas de back-office e integrando com o sistema de contraordenações para que os processos comuniquem e sejam muito mais celeramente trabalhados. Neste sentido e com esta evolução e também tirando partido daquilo que é e que foi o protocolo de interconexão de dados com a Segurança Social, tem-nos sido permitido fazer o tratamento, cruzamento e tratamento de dados para detecção de indícios de regularidade laboral, facultando possibilidades aumentando as possibilidades de ações massivas junto de empresas para a sua correção e para regularidade. Para além da atuação sobre irregularidades laborais, prevê-se também ainda, durante este ano, ampliar estas ações massivas para, com uma componente ainda mais pedagógica, para, em particular, promover a segurança e saúde no trabalho junto de empregadores e trabalhadores. Obviamente, todos estes são passos decisivos para simplificar a relação com os trabalhadores e com as empresas a quem servimos e, simultaneamente, aumentar a capacidade de resposta das equipas e dos trabalhadores da ACT, permitindo também focar no essencial que, de acordo com os objetivos estratégicos da Autoridade para as Condições de Trabalho, é, em primeiro lugar, contribuir para diminuir a sinistralidade laboral e a irregularidade no mercado de trabalho. Deixo aqui também como alguns indicadores. Durante o primeiro semestre do presente ano, a ACT recebeu cerca de 230 chamadas telefónicas de informativo, prestando serviço informativo. Foram garantidos também cerca de quase 38 mil consultas, digamos assim, entre aspas ou itálico, aos cidadãos, prestando serviço informativo tecnicamente relevante para as decisões de cada um destes utentes. Foram garantidas 11.500 videoconferências para o mesmo efeito e foram recebidos quase 8.700 pedidos de intervenção inspectiva e respondemos a 61 mil pedidos de informação escrita. Realizamos durante este semestre mais de 22 mil visitas inspectivas, intervencionamos um pouco mais de 15 mil entidades empregadoras, abrangendo cerca de 200 mil trabalhadores. Temos abertos 15.600 aproximadamente processos inspectivos e nesta senda também se encontra aquilo que é a atividade da ACT, acompanhando e regulando, verificando a regularidade em matérias de suspensão do contrato de trabalho ou redução do período normal de trabalho, mais vulgarmente conhecido por layoff e cuja expressão vamos utilizar. Obviamente, e como é da nossa competência, temos acompanhado todos estes processos, centrando no período 2023-2024, a ACT acompanhou 345 abriu 345 processos inspectivos para verificar o cumprimento da regularidade relativamente ao layoff. Em 2023, tivemos 250 processos inspectivos. Foram intervencionadas 245 entidades e a discrepância do número deve-se ao facto de algumas entidades terem que ser intervencionadas mais do que uma vez e foram assumidos 165 procedimentos inspectivos, 132 dos quais foram procedimentos contraordenacionais.
que sancionaram infrações como pagamento de retribuição, subsídio de Natal, registro de tempos de trabalho, deveres do empregador no período de suspensão. Foram ainda, destacando aqui os procedimentos inspectivos mais determinantes e deixando um pouco os autos de advertência e notificações para a apresentação de documentos, etc., fizemos 6 participações crime, 2 deles por responsabilidade penal por encerramento ilícito, e foram também levantados 2 autos de notícia, com a respectiva notificação, por indício de despedimento ilícito. Também durante 2023, a ACT promoveu a medida de colocar termo ao layoff numa das empresas acompanhada. Todos estes procedimentos estão uns concluídos, outros ainda em curso, uns em fase judicial, outros terminaram a sua fase administrativa com pagamentos voluntários ou ainda em recurso. Passando para o ano 2024, durante o ano 2024, fizemos 95 processos inspectivos, abrangemos 88 empresas, com 29 procedimentos inspectivos, 21 dos quais contraordenacionais. As matérias principais, novamente, pagamento de retribuição, subsídio de Natal, registro dos tempos de trabalho, deveres do empregador no período de suspensão. E destaco ainda que destes procedimentos há ainda um auto e uma notificação adequada, o famoso 15A, por inadequação do vínculo que foi identificado. Passando para a atividade inspectiva na Auto Europa, a ACT obviamente tem acompanhado sempre os processos, até porque a Auto Europa e as empresas circundantes, há aqui um impacto grande, uma repercussão grande. No período 2023-2024 foram abertos 13 processos inspectivos, 5 dos quais ainda em execução. Um é referente à ação nacional que foi promovida pela ACT, obviamente ao abrigo da Lei 60 de 2018, que promove a igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Os restantes 4 foram relativos a matérias de segurança e saúde no trabalho, proteção de direitos coletivos, horários de trabalho e vínculos laborais. Foram levantados à Auto Europa 4 autos de notícia neste período, relativamente a matérias, isto de forma abreviada, obrigação de participação nas 24 horas de acidente de trabalho, violação da proibição de substituição de grevistas, violação da ocupação efetiva de um trabalhador que tinha sofrido um acidente de trabalho e ainda a não concessão de um horário flexível após o parecer da CIT. Foram também feitas notificações de tomada de medidas para regularização de algumas matérias relativas à segurança e saúde no trabalho. Relativamente ao layoff propriamente dito, a Auto Europa foi acompanhada por nós, como já foi referido pelo Sr. Deputado do PCP, que deu impulso para esta audição. Acompanhamos aquele que foi realizado durante o período Covid, depois, durante também a crise provocada pelas cheias na fábrica da Eslovénia e agora este que está em curso. Foram feitas visitas de acompanhamento logo no início, eu estou a cingir-me à matéria da competência da Autoridade para as Condições de Trabalho, uma vez que o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social respondeu já às matérias da competência da Segurança Social e, no que respeita às matérias objeto de análise da Autoridade para as Condições de Trabalho, não foram verificadas irregularidades até o momento. No início, foi acompanhado no início, eu devo dizer que não há registro de nenhum pedido de intervenção
quer de sindicatos ou de estruturas de representação coletiva de trabalhadores, quer de trabalhadores individualmente considerados, quer da Auto Europa, quer das empresas circundantes e que têm impacto com esta medida de suspensão do contrato de trabalho. Não foi registado. Obviamente que o não existir não impede, pelo contrário, a ACT não reage unicamente aos pedidos. A ACT tem o seu trabalho programado e tem, eu peço desculpa, estou mesmo a terminar, e tem fez esta intervenção desde o início do conhecimento das notícias. Por um lado, estando disponível e reunindo com a Comissão de Trabalhadores, com os sindicatos, clarificando e estando disponível e informando sobre todos os aspectos relacionados com a matéria. E no último dia 10 de julho, dia também da audição aqui, nomeadamente do ICE, foi feita uma nova visita de acompanhamento, quer à Auto Europa, quer a empresas com impacto, e não foram identificadas irregularidades. Muito obrigada pela atenção. Eu peço desculpa pelo prazo ultrapassado. Mas como estava aí nos finalmente já centrada no tempo da Auto Europa, muito obrigada pela generosidade. Achei por bem que era útil para a Comissão ouvir essa parte importante da sua intervenção. Senhores deputados, entramos então nas intervenções dos diferentes grupos parlamentares e daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes Santos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Inspetora-Geral, Doutora Maria Fernanda Campos, é um gosto recebê-la na nossa comissão. Agradecer primeiramente a intervenção inicial que fez. Reparámos que ocupou a grande parte da sua intervenção a fazer um balanço daquilo que tem sido o trabalho do ACT, só na parte final é que optou por se referir a esta questão que nos traz aqui hoje, que é o layoff da Auto Europa, e agradecer também essa explicação que nos deu e esse ponto de situação que nos fez aqui, mas dizer-lhe que é a minha primeira legislatura, aqui enquanto deputado, estou aqui há 4 meses, e uma das coisas que já me saltou à vista nestes 4 meses é a quantidade de vezes que aqui em vários dossiês, em vários assuntos, se fala do ACT e às vezes até se coloca em causa alguma da eficácia do próprio ACT, das condições de trabalho do ACT e da eficácia que depois tem na sua missão. Têm sido vários os dossiês e vários os assuntos que têm trazido aqui o tema do ACT e também da ACT e também acho que não tem género, o ACT acho que não tem género, portanto pode ser do ODA. Eu sei. Mas dizer-lhe, Sr. Inspetor... Sr. Deputado, vamos centrar-nos na Auto Europa. Vamos retomar. Não achei estranho ver os deputados do Bloco de Esquerda preocupados com a questão do género Achava que não havia. Senhores deputados, o trabalho, ainda teremos outra audição hoje. Vamos, Sra. Inspetora, retomando aqui a intervenção, dizer que tem sido com espanto que temos reparado que há vários assuntos em que o tema da ACT vem aqui a esta mesa. São vários os dossiês em que muitas vezes coloca a hipótese de chamar aqui a Sra. Inspetora e a ACT a esta comissão. Neste caso está aqui hoje pela questão do layoff da Auto Europa. Posto isto, dizer que antes desta audição, já decorreram outras audições, nomeadamente com a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, em que informou que esta Comissão desse acordo que conseguiram com a administração da Auto Europa e reforçaram também a importância da modernização da linha de produção e reforçaram também o facto de terem conseguido um acordo que lhe permite aos trabalhadores receberem o valor base do seu salário a 100%. Depois, por outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras demonstrou algum descontentamento com a opção do layoff, uma vez que, essencialmente, porque entendem que há perda de rendimentos para os trabalhadores, porque não é pago o trabalho suplementar, nomeadamente os turnos que seriam feitos ao sábado, mas uma vez que não são feitos, não há esse pagamento e, portanto, demonstraram algum descontentamento. Por outro lado, o Sindel disse que concordava, de forma geral, referiu concordar com a medida e também reforçou aqui a importância da modernização da linha de produção. O Presidente do Instituto de Segurança Social também já aqui esteve e referiu que todos os procedimentos foram cumpridos e que a Segurança Social validou o layoff requerido no dia 8 de julho, como também já aqui foi referido hoje. Posto isto, Sra. Inspetora, as questões que lhe coloco é se a empresa cumpriu com os deveres de informação, comunicação e negociação com a Comissão de Trabalhadores. E ele perguntar também se tinham registado
pedidos de intervenção inspectiva, mas já respondeu na sua intervenção inicial que não, e pergunto-lhe então de outra forma, se tendo em conta a sua experiência, tendo em conta o conhecimento que tem da empresa, tendo em conta a importância, a relevância que esta situação tem, que até nos traz aqui hoje, até fez com que o tema viesse à Assembleia da República, se não acha estranho que se os trabalhadores efetivamente estão assim tão descontentes que não tenha havido aqui um pedido de intervenção inspectiva, ou seja, se o tema tem toda esta dimensão, se não acha estranho que não tenha havido aqui um único pedido de intervenção inspectiva nesta matéria. Depois perguntar também se o ACT tem vindo a acompanhar este procedimento de suspensão de contratos, desde o que teve início em 15 de maio de 2024, quais são os períodos previstos de paragens de produção, porque julgo haver aqui algumas informações, há vários períodos em cima da mesa equacionados, e também qual, na sua opinião, qual a legitimidade da empresa para este layoff, ou seja, se entende que é legítimo que dinheiros públicos, dinheiros da Segurança Social, sejam naturalmente utilizados para que a empresa possa fazer, neste caso, esta paragem, com o intuito de fazer esta modernização da linha de produção, reforçando naturalmente a importância de que o dinheiro da Segurança Social não é só dos trabalhadores, também tem contribuições das empresas, portanto, faço-lhe a pergunta e, em certa medida, dou-lhe também já a minha opinião sobre o tema, mas acho que era importante ouvir a sua inspetora sobre esta pertinência, ou esta importância, ou esta legitimidade das empresas utilizarem o layoff com esta finalidade. Depois, questionar também se a ACT realizou reuniões com estruturas sindicais sobre as matérias em análise, se reuniu com os sindicatos, e também se tem conhecimento dos efeitos que este layoff possa ter nas empresas fornecedoras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria à Sra. Deputada Patrícia Caixinha só um sublinhado. O Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, teve que ausentar-se para outra comissão, regressará mais tarde. E, sem mais delongas, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento a Sra. Inspetora-Geral por aqui estar, portanto, e agradecer a sua presença aqui. Pronto, eu ia começar por referir também qual é a incumbência da Autoridade para as Condições de Trabalho, que a Sra. Inspetora já teve a amabilidade de nos referir, que, entre outras, é, de facto, pugnar pelo cumprimento das normas e das regras em matéria laboral, fiscalizando as próprias relações laborais. Ora, o que traz aqui esta audição à ACT, enquanto entidade tutelada pelo Ministério do Trabalho, é a importância de se perceber as consequências do layoff aplicado aos trabalhadores da Auto Europa, a legalidade deste processo e o envolvimento de todas as partes envolvidas também neste processo. Já foram ouvidos, até porque já foi, como aqui referido, diversos intervenientes, com o objetivo de ajudar esta Comissão também a perceber a situação que está a ser vivida na Auto Europa. As estruturas representativas dos trabalhadores, portanto, Comissão de Trabalhadores e os sindicatos que têm uma presença ativa na empresa e o Instituto de Segurança Social. Porque situações de layoff traduzem naturalmente uma alteração das relações de trabalho entre as entidades empregadoras e os trabalhadores, devem ser, por isso, no nosso entendimento, situações temporárias e com alguma excepcionalidade. O layoff é um instrumento utilizado para situações excepcionais, em determinados contextos empresariais, e, nas suas linhas gerais, trata-se de um instrumento que tem um impacto particularmente adverso nos trabalhadores, porque implica, de facto, uma redução dos seus rendimentos. A Auto Europa, em si, tem um papel crucial para a economia do país e para o mundo do trabalho em geral, na medida em que é uma grande fonte de emprego e representa uma das maiores empresas exportadoras da Península de Setúbal e do país, portanto, dinamizando assim a economia nacional e, sobretudo, a economia local. Recentemente, esta decisão da empresa de fazer um investimento tecnológico para acompanhar a evolução dos tempos digitais recorreu ao instrumento legal, o layoff, sendo a nossa principal preocupação a situação laboral e remuneratória de milhares de trabalhadores envolvidos e as suas famílias de forma indireta. Por isso, reconhecemos a importância da atuação da ACT em situações de incumprimento e de ilegalidade e, por isso, questionamos se nesta situação em concreto foram apontados alguns indícios de incumprimento ou ilegalidade, como já ouvimos, inclusivamente, em audições anteriores. Gostaríamos igualmente de questionar, no entendimento da ACT, se o processo de layoff requerido pela Auto Europa enquadra-se nos trâmites legais exigidos.
Mais precisamente, muito gostaríamos de saber se o entendimento da ACT, dentro do quadro de necessidades da adaptação tecnológica da Auto Europa e perante os motivos que foram estruturais e tecnológicos apresentados para a utilização do layoff pela empresa, sobre os requisitos legais e a legitimidade de utilização deste instrumento que é disponibilizado pela lei. Foi referido em audições anteriores por outros intervenientes que a ACT não terá atuado de uma forma tão célere como seria desejável. Confirma esta situação, Sra. Inspetora, e se sim, o que motivou o timing da intervenção da ACT, neste caso em concreto. Para terminar, e de forma genérica, gostaríamos de colocar duas questões. Como é que a Inspetora vê a ACT, como é que a ACT, na sua pessoa, vê o recurso ao layoff, tendo em conta aqui duas premissas. A primeira, que foi um instrumento cujo uso foi muito generalizado durante a pandemia. E a segunda, o facto de ser um instrumento que deverá ser utilizado de uma forma muito excepcional, atendendo os impactos remuneratórios que traz para os trabalhadores. Por fim, por outro lado, há que referir, em 2015 existiam pouco mais de 300 inspectores. E ao longo dos últimos anos, fruto de vários reforços que foram efetuados, e mesmo na carreira inspectiva, e como já referiu, inclusivamente existem atualmente 447 inspectores, número que ainda não cobrirá certamente todas as solicitações que são exigidas, mas, posto isto, perguntamos se, atendendo ao aumento dos números da empregabilidade e de eventuais reformas na carreira, se estará prevista a abertura de novos concursos para comatar estas necessidades. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, Doutora Maria Fernanda Campos, e agradeço a sua presença aqui nesta comissão. Não podia deixar de começar, apesar do Sr. Deputado não estar aqui, mas ele depois irá ouvir certamente, que a Auto Europa, uma empresa bastante importante no mercado de trabalho nacional, não só na região de Setúbal, mas na região no país inteiro, que há empresas que fornecem a Auto Europa, e fiquei realmente estupefacto e queria repudiar o facto de o Sr. Deputado Alfredo Maia ter sugerido que a Auto Europa não devia ter capacidade para pagar os salários, porque o layoff não tinha sido aprovado, e ele parece que estava com algum repúdio da Auto Europa ter pago os salários. Tal não seria a desgraça para aquelas pessoas que trabalham na Auto Europa se não tivessem recebido os salários no final do mês. Parece que há uma vontade por parte do PCP que as empresas andem todas na miséria e que andem a contar os tostões, o que não pode acontecer, não é? Como é óbvio. Saudar aqui a intervenção inicial da Sra. Inspetora-Geral, que fez aqui quase um relatório de atividades da ACT, e relativamente a este caminho concreto ao layoff, falou só no final. No nosso entendimento, o que diz na lei é que o layoff pode ser recorrido, como foi o que aconteceu, por motivos estruturais e tecnológicos. Aqui a questão é se, no entendimento da ACT e da Sra. Inspetora-Geral, se realmente ele podia ter sido recorrido ou não para esta situação. Eu acho que não podemos fazer, que já foi aqui feita esta confusão hoje, de comparar os layoffs do período Covid, que foram específicos para aquele período e legislados especificamente para aquele período, com este layoff que está a acontecer agora. Não tem nada a ver, pode ser comparado com aquilo que aconteceu o ano passado, também em setembro, quando foi as cheias, mas não comparado com o período Covid, foi um período excepcional, ao nosso entendimento. Mas aqui a questão é mesmo perceber se, no entendimento da ACT, este layoff, que foi recorrido neste momento, se foi recorrido de forma, vamos dizer, lícita ou de forma abusiva. Esta é a pergunta concreta. Outra pergunta concreta é se a ACT, eu não percebi bem, se a ACT foi informada previamente pela Auto Europa que eles iam recorrer a este mecanismo, ou se foi através de informação ou dos sindicatos, ou seja, a posteriori, depois da ideia ter sido tomada, que a ACT foi informada, então aí passou a tomar algumas medidas. Depois também perceber, após essa informação, que mecanismos e que atitudes é que a ACT tomou junto dos sindicatos, junto da Auto Europa, junto inclusive com outros organismos do Estado que tinham, nomeadamente a Segurança Social, que iam ter esta responsabilidade também, porque realmente é uma situação bastante curiosa o facto de
já estar em layoff, ou pelo menos a empresa dizer que está em layoff e a Segurança Social não ter deferido esse layoff. Como é que houve esta descoordenação? No fundo, que é a responsabilidade desta descoordenação, se existe uma responsabilidade do Estado ou se essa responsabilidade é da empresa. Depois, outra situação também que acho muito importante, que à volta da Auto Europa trabalham muitas empresas, se houve depois uma preocupação por parte da Auto Europa, não só, e eu friso não só as empresas que trabalham no polo industrial da Auto Europa, mas também todas as empresas que trabalham ao longo do nosso país para a Auto Europa, se também houve este acompanhamento para esses trabalhadores, que muitos deles têm contratos precários, muito mais precários do que na Auto Europa, se houve um acompanhamento para que esses trabalhadores, aliás, aqui seria uma coordenação, como bem disse, em todas as estruturas da ACT que existem ao longo do país, para controlar. Acho que às vezes limitamos um pouco a Auto Europa àquele polo industrial, mas há fornecedores pelo país todo e se houve essa preocupação com esses fornecedores. Depois, é também perceber, no fundo, e acho que este é o ponto mais crítico, em que ponto é que estamos neste momento. Se o layoff realmente está a ser aplicado, se estão a ser cumpridas ou não, e se aqueles autos que falou, que foram levantados, se algo tem a ver com este processo de layoff ou se é tudo anterior. E é só isso. Obrigado pela atenção. Muito bem, Sr. Deputado. Então, de seguida, passava ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Inspetora-Geral Maria Fernanda Campos e, na sua pessoa, cumprimento toda a Autoridade para as Condições de Trabalho. Eu gostava de começar por dizer que a Auto Europa é uma empresa fundamental para o Distrito de Setúbal e para Portugal. A importância da Auto Europa é incontestável, não só pela sua contribuição e criação de riqueza para o país, para a manutenção de milhares de postos de trabalho, mas também pelo elevado impacto social e económico que gera a nível local e nacional. E importa ainda destacar que a Auto Europa é uma das poucas empresas em Portugal que contribui muito significativamente para a segurança social e quem nos dera a nós ter em Portugal mais empresas como a Auto Europa. Neste sentido, esta audição é uma das várias solicitadas pelo PCP sobre o recente período de layoff na Auto Europa, sendo que, e não me vou alongar muito nesta parte como já fiz numa audição anterior, aquilo que me parece é que o principal objetivo do PCP é apenas uma guerra permanente contra as grandes empresas e, nomeadamente, contra a Auto Europa. E porquê? Porque, segundo todas as informações disponíveis, a situação de layoff que motivou este conjunto de audições cumpriu todos os requisitos legais e formais, tendo inclusive o acordo dos trabalhadores. Tudo isto tem ficado evidente nas várias audições que já aqui tivemos, nomeadamente com a Comissão de Trabalhadores, com os sindicatos e com o Presidente do Instituto da Segurança Social. Agora, obviamente que o recurso ao layoff deve ser ponderado criteriosamente e é sempre uma fonte de preocupação, especialmente em empresas de grande dimensão. Em primeiro lugar, pelo impacto que tem nos seus trabalhadores, desde logo pela perda de rendimentos que normalmente estão associados a um processo de layoff, que neste caso não aconteceu porque já foi aqui garantido e já tivemos aqui a confirmação que todas as remunerações foram asseguradas a 100%. Depois, porque o recurso ao layoff tem, obviamente, custos para os contribuintes, porque são utilizados recursos da Segurança Social para comparticipar a compensação que é dada aos trabalhadores. Portanto, mas também reforçar que, no entanto, é importante salientar que o recurso ao layoff tem regras, é um mecanismo que incide sobre situações temporárias e de exceção, muitas vezes necessárias para garantir a viabilidade e a sustentabilidade das empresas a longo prazo e quase sempre para evitar despedimentos. E foi isto que se verificou nesta situação da Auto Europa. Não está propriamente em causa a viabilidade económica da empresa, mas podia estar, obviamente, em causa a manutenção dos postos de trabalho. Para deixar algumas perguntas mais concretas, e eu creio que algumas já respondeu, a parte que cabe à ACT neste processo é, obviamente, a parte da fiscalização. Uma das perguntas que lhe queria fazer é se acompanharam este processo de layoff, já disse que sim. Se verificaram algumas irregularidades, já disse que não. Pergunto se existiram também algumas participações por parte de alguma das entidades envolvidas, se eu não me engano também já referiu que não, portanto queria clarificar isto. Depois, gostaria de saber como é que a ACT avalia os fundamentos apresentados pela Auto Europa para este período de layoff, nomeadamente os tais motivos estruturais e tecnológicos, e também que medidas específicas e concretas foram tomadas pela ACT na parte da monitorização e da fiscalização para
conseguir fiscalizar e garantir que as condições aprovadas entre a Auto Europa e a Comissão de Trabalhadores foram cumpridas e estão a ser cumpridas. Por fim, numa ótica mais abrangente, eu pergunto-lhe se considera o regime de layoff da forma como está adequado. Ou seja, neste caso, ainda que os motivos estejam perfeitamente enquadrados no regime vigente, eu pergunto-lhe se, na sua opinião, fará sentido que o regime de layoff preveja, por exemplo, paragens que resultam de situações que são programadas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria começar por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral. É sempre com muito gosto que ouvimos nesta comissão e também cumprimentar o trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho. Esta discussão tem vários planos e creio que nem todos provavelmente estarão no âmbito da atuação da ACT. A questão que foi invocada para fazermos este conjunto de audições era a de saber se não estaria a haver um abuso na utilização da figura do layoff por parte de uma empresa que tem lucros suficientes para acomodar uma modernização tecnológica e das suas instalações e se verdadeiramente nós não estaríamos a desviar dinheiro da segurança social e, portanto, das contribuições dos trabalhadores para custear uma operação normal de modernização da empresa que ela própria devia assumir, tendo fundos suficientes para essa operação. É duvidoso que a ACT tenha um grande papel na avaliação desta questão. A ACT tem, evidentemente, a competência para fiscalizar o cumprimento dos procedimentos que a lei prevê e também das obrigações que decorrem do acesso ao layoff. Isto é, uma vez a empresa beneficiando deste instrumento de apoio a situações de crise empresarial, tem um conjunto de obrigações com os seus trabalhadores, de não distribuição de lucros, de cumprimento das suas obrigações retributivas, tem a possibilidade de fazer planos de formação, entre outros. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, embora perceba que possa não querer responder enquanto Inspetora-Geral, mas é uma pergunta que creio que a nós nos interessa enquanto legisladores e que aqui tem surgido, que é a de saber se a lei não é demasiado abstrata e ampla que permite que o layoff seja utilizado mesmo por empresas que não precisariam de recorrer à segurança social para custear operações de modernização tecnológica. A sensação com que ficamos, por exemplo, da audição do diretor do Instituto de Segurança Social é que dificilmente é recusado um pedido de layoff nestas circunstâncias. Ou seja, apesar da figura ter sido pensada para a crise empresarial, é tão fácil invocar motivos tecnológicos, motivos de mercado, que na prática as instituições que têm a responsabilidade de validar esse processo se retraem em negar a uma empresa o acesso ao layoff. E isto coloca a questão de saber se a lei não deveria apertar os critérios e ser mais detalhada nos critérios, nas condições que permitem a uma empresa aceder a este apoio. Tendo a empresa recorrido e acedido a este apoio, penso que a Sra. Inspetora já nos elucidou do acompanhamento que a ACT foi fazendo. Eu queria só confirmar se percebi bem uma informação. Disse que não receberam nenhum pedido de intervenção específico de nenhuma organização sindical, nem da Comissão de Trabalhadores sobre este processo. Não receberam nenhum pedido, a ACT não recebeu nenhum pedido. Ok, isso é uma questão também relevante neste contexto. Em todo caso, deixava-lhe uma pergunta que no fundo já foi feita, mas para além da anterior, que é como é que a ACT vai acompanhar, monitorizar, garantir que todas as obrigações legais são respeitadas neste processo. Obrigado, Sr. Deputado. Passava então de seguida à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Queria cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da ACT, Maria Fernanda Campos. Muito obrigada por estar aqui connosco e também agradecer todo o trabalho que a ACT tem feito e que nós gostávamos que houvesse ainda as condições para reforçar o trabalho da ACT por todo o país. É um trabalho muito importante na fiscalização das condições de trabalho em Portugal. A Auto Europa também é uma empresa que é incontornável a nível da economia nacional, nas exportações e nos postos de trabalho e também na criação de emprego indireto, sobretudo ali na zona de Setúbal. Esta questão do que nos é trazida pelo PCP e no âmbito do qual estamos a fazer estas audições, de facto vem levantar uma questão que é, para que é que pode ser usado o layoff e se o layoff deve ser um mecanismo excepcional e em casos imprevisíveis ou se é legítimo as empresas recorrerem ao layoff e utilizarem fundos da Segurança Social para uma modernização, por exemplo, quando essa modernização é possível programar e incorporar na atividade da empresa. Portanto, eu reforço a pergunta que já foi feita, enquanto Inspetora-Geral, se considera que a lei, por vezes, pode não ser a mais clara possível e se seria importante haver uma revisão da lei para deixar mais claro o caráter excepcional e imprevisível do que seria o layoff. Até porque nós estamos numa altura de transição ecológica em que vai ser preciso dar apoio às empresas e aos trabalhadores para haver uma transição ecológica, mas esse apoio pode... O layoff não é necessariamente o instrumento para o fazer, deve haver sim apoio específico para a descarbonização e a transição ecológica, mas desligado do recurso ao layoff, que lá está, do nosso ponto de vista, deve ser de caráter excepcional e imprevisível. Tenho algumas perguntas. Na audição anterior, o Presidente do Instituto da Segurança Social refere alguns dados sobre o recurso ao layoff, que em 2022 foi requerido por mais de 8.000 empresas, em 2023 de 2.450 e este ano 1.780 até agora. E hoje a Sra. Inspetora-Geral indicou-nos que do lado da ACT foram abertos, se eu apanhei bem os números, cerca de 250 processos inspectivos em 2023, relativos a processos de layoff. E a minha pergunta era, quantos é que dizem respeito à necessidade de modernização da empresa, como é o caso aqui da Auto Europa, de modernização da empresa, adaptação da empresa a futuras produções, à descarbonização do processo produtivo, portanto, quantos casos de layoff é que se enquadram com esta justificação? Sendo que não são casos de crise empresarial, são casos de modernização da empresa. Depois, outra pergunta que também é muito relevante, até nesta questão da transição digital, portanto, quando as empresas fazem uma transição ecológica, aliás, é muito importante também os trabalhadores acompanharem essa transição ecológica e, portanto, a formação é muito importante. E, portanto, queria perguntar também se a ACT tem verificado o cumprimento da formação obrigatória nas empresas que recorrem ao layoff. Depois, outra pergunta também foi relacionada com uma referência que o Sindicato CITSUL fez sobre os 700 trabalhadores da Auto Europa que têm doenças profissionais com limitações na atividade portanto, queríamos também saber se a ACT teve alguma ação recente sobre acidentes de trabalho nas unidades fabris da Auto Europa ou do Parque Industrial à volta. E são estas as minhas questões. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Antunes. Presidente, à mesa. Só no seguimento da minha intervenção de há pouco, houve algum burburinho na sala quando eu referi o ACT e só para esclarecer que fui consultar o decreto regulamentar que aprova a orgânica da ACT e no artigo 1º... Isso é uma informação à mesa. E no artigo 1º é referido que a ACT é um serviço central da Administração Direta do Estado. Portanto, eu julgo que ambas as terminologias estão corretas, a ACT ou o ACT enquanto serviço. Muito obrigado. Sr. Deputado, não quero que fique suscetibilizado e, portanto, agradeço a informação. Senhores deputados, eu faria só aqui um pequeno inciso, até porque o Sr. Deputado Alfredo Maia está em trânsito, está a descer, ou como dizem,
E eu fazia apenas um pequeno inciso com uma pergunta a 3 grupos parlamentares, se me permitirem. Um era o PCP, mas era em particular à Iniciativa Liberal e ao Bloco de Esquerda, porque como não estiveram no processo de especialidade do projeto de resolução do LIVRE que fizemos há pouco, precisamos da anuência de todos para que ele possa amanhã entrar no guião de votações. E gostaria de ter, colocando assim as questões, gostaria de ter a vossa anuência para poder entrar. Está? Perfeito. Então nós tratamos do CDS, que penso que é o último, e o PCP, não é? O deputado Alfredo Maia, não estando presente, não falei com ele. Mas o CDS trataremos por outra via, porque o PAN já deu anuência, não sendo membro, ou não tendo nenhum membro nesta comissão. Estando a descer o Sr. Deputado Alfredo Maia, vamos aguardar só um pouco, até porque não lhe posso passar a palavra sem a intervenção do Sr. Deputado. Esperamos então. Temos 60 segundos de intervalo. Muito bem, estamos praticamente em condições de retomar. Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu fechava o meu inciso, porque o inciso precisaria também da anuência do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar, para que amanhã o texto final do projeto de resolução do LIVRE, que fizemos a especialidade há pouco, pudesse entrar no guião, já que nós passámos ligeiramente o período. Os outros grupos parlamentares deram a sua anuência, falta-me o CDS. Portanto, muito bem, tendo a anuência... O PCP dá a anuência, sim. Muito bem, muito obrigado. Então, Sr. Deputado, sem mais delongas, dava-lhe a palavra para encerrarmos esta ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa convidada, pela consideração. Então, sem mais delongas, gostaria de prosseguir a exposição e as perguntas. Portanto, do nosso ponto de vista, parece evidente que este processo de layoff na Auto Europa é abusivo, porque os meios financeiros da Segurança Social destinam-se à proteção social dos trabalhadores, à proteção na doença, da maternidade, no desemprego, etc. A questão não está na realização de investimentos na unidade industrial da Auto Europa, na sua modernização e inovação tecnológica. Porque justamente o PCP é uma força que defende o investimento na modernização. A questão diferente é o recurso abusivo ao financiamento da Segurança Social para a realização de investimentos programados, porventura não devidamente planeados na sua execução. A concretização destes investimentos é uma responsabilidade da Auto Europa e, portanto, não ocorreu nenhum imprevisto. A tudo isto, acresce o impacto desta decisão junto dos trabalhadores da Auto Europa e dos trabalhadores das empresas fornecedoras da mesma empresa. As organizações representativas dos trabalhadores consideram que não há justificação para o layoff, como os trabalhadores não estão a receber o mesmo, porque há componentes de remuneração que não estão a ser pagas aos trabalhadores nesta situação. Quanto aos trabalhadores das empresas fornecedoras, e são 4, há situações muito distintas, com trabalhadores que não recebem o salário na íntegra, porque também estão nesta mesma situação. Foi ainda dito nas audições já realizadas que a 27 de maio foi realizada uma reunião com a delegação de Setúbal da ACT, com o CITESUL, e com a ACT, e que a ACT não tinha conhecimento e que não havia qualquer contacto da Auto Europa para este processo. Ora, a ACT tem responsabilidades de fiscalização na implementação dos processos de layoff. E pergunto-lhe, Sra. Inspetora-Geral, que avaliação faz, e peço desculpa se porventura já outros fizeram esta pergunta, mas que avaliação faz de todo este processo? Que documentos lhe foram entregues e quando? Relativos ao layoff na Auto Europa. E que ações e que diligências tomou ou vai tomar a ACT para fiscalizar o layoff? Na Auto Europa, naturalmente, e nas empresas, outras empresas que a fornecem e que se encontram na mesma situação.
que medidas tomou ou vai tomar para defender os direitos dos trabalhadores. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, com as 7 intervenções, a Sra. Inspetora terá um tempo máximo de 35 minutos, que irá gerir seguramente como entender, respondendo às questões dos Srs. Deputados. A Sra. Inspetora tem a palavra. Muito obrigada. Agradeço a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que me questionaram e começo por uma questão que foi mais ou menos comum a todos, que é aqui um contributo da ACT para a melhoria da legislação. Ora, a ACT pode contribuir com os resultados da sua atividade para que os senhores e as senhoras deputadas possam refletir e melhorar a lei, porque cabe à Inspeção de Trabalho aplicar a lei vigente e, obviamente, o contributo que pode dar é aquele que resulta da sua execução e que pode disponibilizar e disponibilizará seguramente sempre que solicitado para o efeito. Relativamente aos tempos, eu queria também aqui, para o Sr. Deputado, que neste momento... para o Sr. Deputado do PSD, João Antunes Santos, de facto, a minha intervenção inicial visou dar aqui um contexto geral daquilo que é a atividade da ACT, que é ampla e abrangente e que, relativamente àquilo que é as matérias de layoff, é bastante mais residual e foi essa fotografia geral que eu pretendi dar para que melhor fosse compreendido depois o que falei de seguida. Também, relativamente aos tempos de paragem, a Auto Europa iniciou o período de paragem de produção a 31 de 5 de 2024 e depois terminará a 31 de 8, sendo que de 23 de 7 a 14 de 8 estará encerrada para férias. A ACT não teve, como referi na minha intervenção inicial, não teve nenhum pedido de sindicatos ou que normalmente o que acontece neste tipo de atividades, neste tipo de matérias, a verificação da ACT é maioritariamente impulsionada por algum pedido de intervenção, por alguma denúncia ou também por iniciativa quando ocorrem notícias que nós não temos, notícias, nomeadamente dos órgãos de comunicação social, sobre ocorrência. Obviamente que a Auto Europa e o parque circundante de empresas têm um acompanhamento seguido e frequente pela Autoridade para as Condições de Trabalho e está sempre disponível para os trabalhadores, neste caso, e como referiu o Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia, para reunir e prestar informação, elucidar e verificar as objeções ou as percepções que nos são transmitidas e que nós verificaremos, e foi isso que fizemos. O que nós fizemos foi, a partir da reunião tida nos serviços da ACT relativamente a esta temática, foi iniciado um processo inspectivo na Auto Europa e noutras empresas, verificando a regularidade do layoff, verificando todos os aspectos relacionados e nas quais a ACT tem intervenção, também, como eu disse no início, a Segurança Social, que tem a competência para atribuir, deferir este tipo de pedidos, fê-lo seguramente com a avaliação daquilo que importa e de todos os critérios necessários para o interesse público que este caso supõe. A ACT verificou que, de facto, existe um motivo tecnológico, verificou que foram comunicados, negociados
com a Comissão de Trabalhadores, com os trabalhadores, nomeadamente reunião com a Comissão Coordenadora dos Trabalhadores do Parque de Empresas Auto Europa e, até este momento, e a última visita inspectiva que fizemos à Auto Europa e empresas circulantes ou circundantes que trabalham aí que têm um impacto forte com tudo que se passa na Auto Europa, foi a 10 de julho e foram analisados, alguns ainda relativamente a outras empresas, estão ainda a ser analisados, documentos que nos possam evidenciar que a regularidade do processo está garantida. Ok, também me questionaram sobre aquilo que está previsto fazer e o que está previsto que a ACT faça e continua a fazer é verificar par e passo, estando disponível para os trabalhadores a par e passo todo este processo, garantindo que os direitos dos trabalhadores decorrentes desta medida legal a que a empresa se socorreu sejam cumpridos, escrupulosamente cumpridos e, no caso de não serem, obviamente que mobilizaremos os procedimentos inspectivos adequados ao seu cumprimento e ao sancionamento do incumprimento. É isso que temos feito. Eu, na minha nota inicial, dei conta e mais uma vez para o Sr. Deputado do PSD, não tivemos aqui a comparação com o processo da Covid. Eu só elenquei porque foi um dos processos que acompanhamos na Auto Europa nessa altura, só para dar nota da atividade que tivemos na Auto Europa relativamente às matérias de layoff. E, de facto, é isso que pretendemos fazer, continuar a acompanhar não só os trabalhadores da Auto Europa, estamos sempre, e dada a influência, não podia ser a influência económica e social desta empresa, não podia ser de outra maneira, a Autoridade para as Condições de Trabalho acompanha a par e passo o que se passa na Auto Europa. Eu dei nota disso na minha intervenção inicial, nomeadamente relativamente a matérias de segurança e saúde no trabalho, impacto de horas de trabalho excessivas ou não, ou mesmo aquelas que legitimamente, em termos de trabalho extraordinário, etc., são cumpridas. Verificamos todos os aspectos relativamente à organização dos tempos de trabalho, ao seu impacto na segurança e saúde no trabalho. Normalmente, a nossa intervenção na Auto Europa decorre de pedidos ou informação que nos chega, mas também iniciativa e nomeadamente falei num processo ainda em curso que tem a ver com a igualdade de género, que está a igualdade de retribuição em matéria de género, que está em curso e que acompanhamos. Portanto, há um acompanhamento muito de perto e uma disponibilidade permanente para a Comissão de Trabalhadores, para os trabalhadores, para a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores circundantes e uma verificação daquilo que são que é o impacto que gera em cadeia uma decisão da Auto Europa noutras empresas. Neste caso muito concreto, e respondendo à maioria, foi transversal a pergunta, respondendo à maioria dos senhores e das senhoras deputadas, o que concluímos até este momento é que foram cumpridos os requisitos legais, não tivemos indícios de irregularidade confirmados, não existiu nenhum procedimento mobilizado até este momento e, obviamente, que a medida continuará a ser acompanhada. Temos algumas empresas cujo processo está em curso e sobre as quais eu não posso dizer da mesma maneira, porque não está ainda concluído, os processos estão ainda
em análise com os senhores inspectores da unidade local. Obviamente que não conseguimos, e respondendo também aqui a uma questão do senhor deputado João Ribeiro, do grupo parlamentar do Chega, não conseguimos identificar, quer dizer, não conseguimos, é uma força de expressão, mas não estamos a fazer, que empresas em que local do nosso país têm impacto com esta medida, ou estão a sofrer o impacto desta medida da Auto Europa. Agora, o que lhe posso dizer é que, se alguma das empresas tiver e os trabalhadores tiverem essa repercussão, nós temos 32 serviços concentrados que são de grande proximidade às empresas e aos trabalhadores e como estamos disponíveis na área de Setúbal, estamos igualmente disponíveis em todo o país e seguramente acataremos e trataremos esses pedidos de igual maneira e com igual diligência para verificar se há ou não há irregularidades e havendo, como também falei na minha intervenção inicial, havendo, e a ACT no período de 2003-2024 mobilizou nomeadamente a medida de pôr termo a um layoff, portanto, não há aqui nenhum pudor ou nenhuma reverência, ou seja o que for, há aqui uma atuação rigorosa, objetiva e a mobilização dos instrumentos legais e inspectivos que os inspectores de trabalho detêm e que têm que ser aplicados e serão aplicados desde confirmada constatadas irregularidades, como eu referi na minha nota inicial, na minha intervenção inicial, porque, de facto, é dessa maneira que a Autoridade para as Condições de Trabalho pode contribuir e tem que contribuir, porque é esse o seu dever, é um serviço público que não defende partes, mas é um serviço público que tem o dever legal de fazer cumprir, verificar, controlar o cumprimento da legislação laboral e, inclusive, estas medidas que estão legalmente previstas e cuja verificação cabe à ACT, cuja fiscalização do cumprimento, nomeadamente de todo o processo de comunicações, de negociação, etc., e posterior de pagamento, cumprimento de todas as regras legais aí previstas, cabe à ACT fazê-lo e com todos os instrumentos que tem ao seu dispor, que, como eu falei na minha nota inicial, são claramente mobilizados sem nenhum, seja a Auto Europa, seja qual seja a empresa que esteja irregular ou tenha sido identificadas irregularidades, pois os processos de contraordenação seguem o seu curso, alguns estão em fase judicial, outros acabam a ser voluntariamente pagos, o que equivale à admissão da responsabilidade no caso, e é isso que tem feito a ACT, e eu julgo que já referi também que não existem pedidos de intervenção. A ACT faz visitas periódicas, a última que fez inspectivas e constatou a regularidade, constatou por um lado que sim, está a ser executado a medida de layoff, sim, os trabalhadores estão em suspensão e até ao momento, por tudo aquilo que verificamos, está a ser cumprido. Eu estou aqui a percorrer o resto das questões, elas foram muito idênticas no seu teor. Relativamente ainda, e é uma pergunta da senhora deputada do PS, relativamente aos meios e aos inspectores e à previsão de entrada de novos inspectores na ACT, eu posso referir que nos últimos sensivelmente 3 anos a ACT esteve em sequente processo de recrutamento e de formação de inspectores do trabalho. Um inspetor de trabalho, na sua formação inicial, leva 12 meses a formar, a formação inicial, que lhe dá a base depois para compreender a profissão, compreender as regras técnicas e deontológicas e comportamentais com as quais tem que se adequar no exercício da profissão.
serve também como elemento, como um período probatório e, no último estágio, alguns dos inspectores estagiários, candidatos a inspectores, não foram, efetivamente, não se tornaram inspectores por não terem conseguido adquirir essas competências e demonstrá-las. Depois, isto para dizer que, durante esses anos, a Autoridade para as Condições de Trabalho mobilizou imensos recursos internos e, obviamente, também externos para formar cerca de 200 e poucos inspectores, que neste momento estão num percurso de tornar consistente o seu gesto profissional, tornar-se mais seguros na sua atuação e a começar, diria eu, com uma rentabilidade maior naquilo que é o trabalho inspectivo e da Autoridade para as Condições do Trabalho. E também, neste momento, e por isso expliquei aos senhores e às senhoras deputadas, o processo tecnológico em curso na ACT, que obviamente não corre ao ritmo que desejamos, nem com a urgência que desejamos, mas corre ao ritmo de várias circunstâncias, nomeadamente do mercado e da disponibilidade do mercado para responder aos concursos públicos que são lançados. E eu dei nota disso pelo seguinte, porque de facto constitui uma alteração não só na forma de atuar, mas também na capacidade de resposta com os recursos que temos disponíveis. E penso que isto também ajuda a compreender que, de facto, neste momento e com os recursos que... nesses 3 anos, só para completar a ideia, nesses 3 anos houve quase uma duplicação dos inspectores de trabalho na Autoridade para as Condições de Trabalho. Nós somos menos de 1000 trabalhadores, metade deles são inspectores do trabalho. Houve uma grande a integração de mais de 200 de inspectores de trabalho na Autoridade para as Condições de Trabalho. É um esforço organizacional muito, muito exigente. Foi feito, está a ser feito e será feito sempre que identificarmos, obviamente, à tutela aquilo que são as necessidades e, se for entendido, obviamente, na gestão dos recursos públicos, mas, no momento, o que eu posso dizer é que os recursos estão dimensionados, temos sinalizado aqui necessidade, como toda a administração pública, aliás, e dificuldade de recrutamento, que tem a ver com várias circunstâncias, nomeadamente a atratividade, ou muito falada a atratividade da administração pública, ou não, a disponibilidade dos profissionais para a missão pública e os técnicos superiores na ACT não acompanharam o aumento do número de inspectores na ACT, porque a ACT tem um papel muito mais amplo, embora o inspectivo seja aquele mais relevante, mas tem, obviamente, um papel muito mais amplo que somente o inspectivo e precisamos também de outros profissionais que todos os dias se esforçam para fazer cumprir a lei e acompanhar aquilo também que é o resultado das intervenções inspectivas da ACT e que eu tive a ocasião, na intervenção inicial, de referir, ainda que de forma breve, aos senhores e às senhoras deputadas. E creio que corri todas as questões que me foram feitas e que foram mais ou menos tocadas de forma transversal por todos os grupos parlamentares. E estou, obviamente, disponível para aquilo que entenderem. Muito obrigado, Senhora Inspetora. Nós ainda estamos dentro do tempo, creio que as respostas foram dadas. Não sei se há alguma questão possa ser suscitada, mas desde o ponto de vista do cumprimento da nossa grelha estamos muito no tempo. E, sendo assim, agradeci à Senhora Inspetora ter vindo, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Tenho a convicção que nos voltaremos a ver noutras ocasiões, mas pronto, como há sempre uma primeira vez, bem-vinda e muito obrigado pelos esclarecimentos. Senhores deputados, nós temos uma outra audição já de seguida. Vamos ver se já chegou, porque faltam apenas 10 minutos. Assim que chegar, retomamos os nossos trabalhos. Muito bem, paramos agora para
passar à próxima parte, à terceira parte.